né? E aí nós começamos a conversar sobre transformações econômicas, né? Me lembro muito bem que, à época, com alguma frequência, vinha nos telejornais, pelo menos 1, 2 vezes por ano, a capa da revista Veja era um dragão da inflação. Então, as pessoas chegavam assustadas: professor, será que realmente nós vamos voltar aos tempos da inflação alta, como nós vivemos? Então, cada pessoa se sentia à vontade para trazer um tema. E nós discutimos aquele tema a partir da vivência de todas e todos. Deixa eu só relatar para vocês uma questão muito interessante, que foi uma das colegas perguntando como é que é essa história de crediário. E eu disse: olha, o crediário, você compra hoje aquilo que você não tem dinheiro para pagar e você vai pagar ao longo do tempo. Então, o crediário é basicamente isso: eu antecipar a minha renda. Logo, uma colega levantou-se e disse: olha, pois eu não quero saber dessa história de crediário, porque eles cobram um preço absurdo dos juros. E logo, uma outra colega levantou e disse: pois eu, enquanto tiver crédito, eu vou comprando. Se der para pagar em 40 vezes, eu pago em 40 vezes. Se der para pagar em 25 vezes, eu pago em 25 vezes, porque eu sou a filha menor de uma família com 9 e toda a minha infância, toda a minha juventude, o meu pai sempre dizia que este ano não dá para comprar porque tem outras prioridades. Então, isso, de uma certa forma, Ana, eu espero que ilustre como que nós encaramos a economia de perspectivas pessoais e históricas de forma diferente. Não é? Então, era essa a nossa vivência. Eu não tive o privilégio de, naquela época, ter uma turma como a de vocês, que já dizia o que queria. Mas eu tive, sim, o privilégio de ter uma turma que participava o tempo inteiro com perguntas as mais pertinentes possíveis, o que permitiu que a gente tivesse encontros absolutamente encantadores, e ali não resolvêssemos o problema nem econômico, muito menos financeiro de ninguém, mas ali dávamos encaminhamento para que cada um dos participantes pudesse se posicionar melhor na vida, nas relações familiares. Eu me lembro uma vez, se eu estiver sendo longo, podem me cortar, viu? Uma colega me sensibilizou muito porque ela me perguntou: professor, o senhor poderia me fazer o favor de explicar o que é o mercado de ações? Aí não é muito complicado perguntar, mas eu me permito uma pergunta. Por que você está querendo saber de mercado de ações? Falou: não, porque eu estou normalmente, eu moro com minha filha e meu genro. Na hora lá do Jornal Nacional, alguém fala que a bolsa subiu, a bolsa desceu, e eu pergunto: por que subiu, por que desceu? E o meu genro invariavelmente presta atenção, e depois, terminado o Jornal Nacional, ele não explica por que subiu, por que desceu. Eu então tentei dar uma explicação a mais simples possível, né? E disse: olha, provavelmente o seu genro não para te explicar, porque ele também não entende o mercado de ações, porque o mercado de ações é uma grande roleta, um grande cassino. E ela levou aquelas explicações, e na semana seguinte ela chegou toda orgulhosa: professor, o senhor não pode imaginar. Falei: o que aconteceu? Pois aconteceu de eu perguntar para meu genro como é que funciona o mercado de ações, e ele mandou eu calar a boca, aquele né? Para prestar atenção no que estava no noticiário, e aí eu disse: você não responde porque você também não sabe. Ou seja, aqueles encontros eram encontros de cada um se empoderar, cada uma se sentir mais partícipe da vida econômica, da vida financeira, da vida social.
própria e da família. Professor, só um instantinho que a Oleária quer conversar, quer falar. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Nós já estamos dando início ao nosso debate, o nosso Café com Prosa, com o professor Arlindo, não é? E vocês, por gentileza, mantenham os microfones desligados enquanto ele estiver falando, para não dar microfonia, tá bom? E, por gentileza, a Penha, a Oleária, quer falar? Pode falar, Oliari. Para quem está entrando agora, nós estamos conversando com Arlindo Vilasque, professor aposentado da UFRGS, pesquisador por vocação, eterno aprendiz por convicção. Então, quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mãozinha, que a Enéia vai explicar, e para que todos participem e interajam com o professor Arlindo. Nós estamos... o tema é livre, só que é sobre economia, né? Livre sobre economia. Aqui agora, professor, aproveitando anterior à pandemia. E com a pandemia só piorou. Como você essa crise? Melhor, pior, como vai ser? Olha, professor, só antes de você responder, por gentileza, as pessoas que entraram, né? Penha, você pode repetir, porque eu não deu uma certa microfonia e não deu para... Todo mundo ouviu a pergunta da Penha? Eu acho que ficou meio... Perdeu-se um pouco. Você conseguiu ouvir? Não deu para ouvir, não. Não deu para ouvir direito, tá vendo? Mas é porque a conexão da Penha não tá boa. Eu acho que... Não sei se ela repetir, ela vai conseguir, mas a conexão não tá boa. Eu também estou achando que a conexão dela não está muito boa, mas ela vai tentar repetir a pergunta, e aí os demais participantes que tiverem perguntas, tá? O assunto é sobre economia, e se vocês tiverem perguntas para fazer com o professor, é só vocês levantar a mãozinha, tá? Que tem uma mãozinha aí, ou pode levantar a mão assim, que eu estou vendo vocês, tá? E aí a gente vai dar a oportunidade de você dizer o seu nome e fazer a pergunta, tá bom? Como já começou, não vai dar para a gente pedir para cada um se apresentar, né, Monique? Que eu acho que já vai perder um pouquinho de tempo, tá bom? Pode repetir a pergunta, Oleária, por favor, professor. A Penha Oleária, eu acho que ela saiu. A Penha Oleária saiu. Ela se desconectou. Se desconectou. A Ana, tem alguma pergunta para fazer para o professor? Ou se outras pessoas têm já alguma, pode já estar fazendo enquanto a Penha conecta. Não, eu já imaginava essa resposta lindíssima, né? Porque nesses grupos, a diferença de nosso grupo com o grupo dele lá em 2007 é a presença, esse acolhimento, que é tão importante para nós, né? Eu sempre falo aqui neste nosso grupo que nós não somos qualquer pessoa, nós somos amigas, conseguimos efetivar o carinho, o afeto que hoje está muito difícil de conseguir passar, né? E isso se transmite nós até por esta via que nós temos online, né, nós conseguimos passar nossa alegria, nossa dificuldade,
né? Porque isso é muito importante para nós. E isso é o que o Lindo falou no começo, né? Que a gente tem que demonstrar o afeto que sente pela outra pessoa. É muito bom. Ótimo, ótimo. Oleari, você já está aí online. Você pode desligar o seu microfone, você pode ligar o seu microfone para você repetir a pergunta, por favor. Oleari? Então, pode fazer, Oleari. Deia, Repete, por favor. vou repetir a pergunta. E se houver, de repente, outro problema, por favor, reconduza com o professor Arlindo para não interromper, para a gente poder aproveitá-lo e outro. Então, o que eu queria perguntar para o professor é o seguinte: nós já estamos em crise há muito tempo. Então, agora, com a pandemia, essa crise só piorou. Aí eu queria saber, há uma saída para isso? Alguma receita para a gente sair dessa situação que tem afetado a tantas pessoas? Penha, muito obrigado pela sua pergunta, mas com toda boa pergunta, ela é portadora de uma boa resposta, de uma resposta. Ou seja, quando você reconhece que a crise é muito anterior à pandemia, você está dizendo que o novo normal, aquilo que a imprensa está chamando de novo normal do pós-pandemia, não pode ser aquilo que a gente vivia até março de 2020. Não pode ser aquilo que nós vivíamos em dezembro de 2019. Nós temos o direito de querer algo bem diferente no pós-pandemia. Por que eu estou dizendo isso? Porque a crise econômica já estava aqui muito antes da pandemia. Vocês todas se lembram perfeitamente bem que lojas estavam fechando, que o shopping vendeu menos no Natal, os shoppings menos em 2019 que venderam em 2018, que o desemprego estava crescente, que as salas estavam vazias, que as lojas estavam fechando, ou seja, que o desemprego já havia se tornado quase que uma coisa normal, que havia desalento, que havia um empobrecimento da população crescente. Ou seja, eu não quero voltar àquele normal. Eu não quero voltar àquele normal. Eu quero que a gente aproveite a experiência da pandemia, que foi meio que para muitos de nós acordarmos que estávamos num rumo equivocado, e aproveitarmos este tempo de pandemia para repensarmos que novo rumo nós queremos ter. E aí não é só um novo rumo para a minha vida ou para a vida de cada uma ou cada um de vocês. Não, nós também temos que pensar, não basta só a gente cuidar da gente mesmo. A pandemia está nos ensinando isso, que nós precisamos aprender a cuidar cada um de si, mas que nós também temos que estar disponíveis para cuidar da outra, do outro, seja no ambiente familiar, seja no ambiente social, seja no café com prosa, seja da vizinhança, seja de pessoas que estão muito longe de nós. A Ana, que tem um sotaque que não deve ser sotaque nem capixaba, nem mineiro, nem baiano, deve estar nesse momento interagindo com gente muito distante dela. E ela tem que cuidar dessas pessoas também. Eu passo por uma experiência, passei por um constrangimento muito grande. Tão logo me confinei, tão logo vim para casa, no dia 13 de março, desde 13 de março, que eu só saio de casa a cada 15 dias para ir passar o final de semana
na casa da minha companheira, porque no outro final de semana ela vem passar aqui. Fui 1 ou 2 vezes ao supermercado ajudar a comprar, mas 99% do meu tempo eu estou confinado em casa. E eu me lembro de, àquela altura, passar por um momento de muita tristeza, porque eu contemplei a possibilidade de não poder, se meu filho, meus netos, minha nora, minha filha, os filhos, netos e nora que moram na Inglaterra, minha filha que mora na Holanda, se àquela altura eles precisassem de alguma ajuda minha, eu não poderia ajudá-los. Olha o constrangimento, olha a tristeza interior. Felizmente passamos por tudo isso, eles já estão numa situação muito mais segura, mas eu agora não me sinto nem na disponibilidade para contemplar a ideia que, se eu precisar deles, que eles vão vir. Não é? São ultra disponíveis, mas tem não só a vida deles lá, mas eles têm hoje um constrangimento. Eu não sei se vocês se dão conta, mas nós brasileiros hoje temos que ficar pelo menos 20 dias confinados após chegarmos a qualquer país europeu. Então, este mundo, minha querida Penha Oleari, eu não quero mais, não. Eu quero um outro normal. Eu quero um normal muito mais baseado na solidariedade, muito mais baseado na humanidade, muito mais baseado em colaborarmos uns com os outros, em ajudarmos uns aos outros, em convivermos de forma muito mais ampla do que a gente convivia quando tinha pandemia. Porque eu não sei se acontece com vocês, mas com muitos e muitas de nós, quando nós não tínhamos a pandemia e que a gente saía à rua, nós saímos para a solidão, porque as pessoas dificilmente conversavam umas com as outras, dificilmente eram solidárias umas com as outras, normalmente éramos aquela coisa meio distante. Eu acho que o aprendizado que eu quero tirar da pandemia é que, quando eu sair dela, eu quero sair melhor. Eu quero que a minha família saia melhor. Eu quero que os meus amigos saiam melhor. Eu quero que o Brasil saia melhor e eu quero que o mundo saia melhor. Não é possível que, diante de tanto sofrimento familiar nas nossas comunidades, no nosso estado, no Brasil e no mundo, nós não nos sensibilizemos para queremos mudar isso. Não podemos, eu não aceito a ideia de que isso é normal. Não é normal o Brasil ter o número de mortos que já teve e que está crescendo. Não é normal que no Espírito Santo morra tanta gente de coronavírus. Não é normal. Não é normal que, diante de uma pandemia, as pessoas se coloquem em risco e coloquem em risco o seu semelhante. Onde é que está a responsabilidade dessas pessoas? Onde é que está a humanidade dessas pessoas? Onde é que está a autoestima dessas pessoas? Será que essas pessoas realmente acreditam que isso é uma gripezinha? Será que as pessoas perderam a noção do que é prioridade na vida? E fica uma discussão absolutamente esotérica da economia, que a economia precisa se recuperar. Recuperar para quê, Penha? Pergunto eu. Recuperar para o que era em dezembro? Comércio fechando, desemprego, desalento, as pessoas sem oportunidade de vida? Isso eu não quero, não. Eu quero que a gente aproveite esta nossa vivência para nós começarmos a desenhar outros sonhos, pensar em outras formas de produzir, outras formas de consumir, outras formas de participar do processo econômico, que não seja aquilo que nos foi oferecido até agora. Não é? Então, eu acho que nós estamos diante de uma oportunidade ímpar. E nós fazemos parte de uma geração que tem este privilégio.
porque quando eu olho no meu entorno, eu consigo interpretar coisas de forma muito clara. Vou perguntar para vocês, moças, quando foi que vocês ganharam a primeira boneca de plástico? Eu, outro dia, estava lendo uma matéria dizendo que nós, hoje, ingerimos o equivalente a 1 cartão de crédito de plástico por semana, na água, nos alimentos, etc, etc. E essa matéria chamava a atenção que uma parcela razoável desse plástico que nós estamos ingerindo é oriundo dos brinquedos. E aí eu fiquei fazendo um exercício na minha cabeça, quando é que foi que eu vi um primeiro brinquedo de plástico? As minhas irmãs, eu me lembro, Natal de 1954, as minhas 2 irmãs ganharam boneca de Papai Noel. Nenhuma delas de plástico. Nenhuma delas. Como minha mãe sempre gostava de dar coisas diferentes, a boneca que Vera e Tereza ganharam, o rosto era de massa. Né? O vestido era vestido mesmo, o enxerto era de algodão. Pois bem, isso foi em 50, foi em 60, eu comecei a ver bonecas de plástico nessa profusão a partir da década de 70. Provavelmente vocês se lembram de ter dado a primeira boneca a uma neta de plástico. Então, nós somos uma geração privilegiada para podermos chegar para os nossos netos, para os nossos bisnetos, que eu espero que algumas de vocês já tenham bisneto, eu estou quase chegando lá. Eu tenho 3. Não é normal esse uso total de plástico. Olha aí, ó. Olha um rapaz ou uma moça, ao lado da penha. Então, nós temos direito de dizer, olha, a vida não acaba se não tiver plástico. Pelo contrário, a vida vai começar se tiver plástico, sem plástico. Então, a gente pensar novas utopias. E nós temos que perseguir essas utopias, porque muitas das coisas nas quais nós acreditamos na nossa infância, na nossa juventude, até na nossa vida adulta, elas se dissolveram no ar, ou estão poluindo o ar, ou estão estragando as nossas águas, ou estão deteriorando as nossas terras. Então, eu acho que somos, enquanto geração, independentemente se temos 60, 70, 80 ou 90 anos, não sei se tem alguém no grupo aqui que já tenha atingido 90 anos, independentemente se temos esses 30 anos de diferença, nós somos uma geração de privilegiados. Privilegiadas e privilegiados porque vivemos outros tempos, sobrevivemos a outros tempos. Sobrevivemos a outros tempos. Eu sobrevivi a um tempo em que não tinha água encanada, em São Domingos. A água era bombeada. Eu sobrevivi a um tempo em que a energia da casa da minha tia senhora em São Domingos, ou do meu querido senhor Edmundo em São Gabriel da Palha, vinha de um motorzinho, que obviamente chegava às 10 horas da noite, desligava o motorzinho e todo mundo andava de lampião. E eu sobrevivi a isso. Nada disso me causou nenhum constrangimento maior. Não é? Hoje nós temos uma série de confortos, alguns deles causando danos à natureza. Aqueles confortos que nós temos a partir de danos à natureza, temos que banir da nossa vida. Nós temos que banir da nossa vida. E confortos que não fazem sentido. Né? São confortos para quê? Para eu me acomodar diante de uma televisão, para eu me acomodar sentado num sofá, para eu me acomodar com uma bacia de pipoca de um lado e uma garrafa PET de refrigerante do outro? É isso que nós estamos entendendo por vida? Desculpe a extensão da resposta, desculpe a ênfase, mas é que eu tenho ainda esse meu lado, mistura de italiano com português, e muita vibração por aquilo quando falo.
Isso mesmo, professor. A conversa está muito boa e nós temos gente aí já querendo falar. A Monique quer falar, a Oleari quer falar. Fala aí, Monique. Vamos dar a voz para a Monique e depois a Oleari. Gente, ó, se vocês quiserem fazer pergunta, pode levantar a mãozinha, tá? Que aí a gente vai dando a oportunidade para vocês todas, tá bom? Mércia, depois quer falar também. A Mércia. Eu acho interessante, né, o que você traz, assim, em relação aos privilégios, né? E eu, então, né, que sou de outra geração, tenho muito mais, né, em relação a acesso a várias coisas. Mas eu fiquei refletindo aqui como que, para a gente ter acesso a algumas coisas, muitos não podem ter acesso, né? Então, enquanto a gente está consumindo, igual você falou, plástico tão destrutivo ao meio ambiente, ou outras coisas, né, em excesso, água, energia, enfim, tantas coisas que a gente não tem dimensão, assim, do mal que faz para uma sociedade, outras pessoas não têm acesso ao mínimo disso, né? Ao mínimo de condição de sobrevivência. Vamos pensar no alimento também, né? O quanto que a gente consome em relação à carne, em relação aos alimentos em geral, né? E aí, assim, como que a gente consegue encontrar um equilíbrio, né, para a nossa sociedade, para que todos consigam acessar as condições necessárias para sobrevivermos com dignidade, com conforto, mas que todos consigam, para que não haja essa desigualdade imensa que há no Brasil e no mundo inteiro, né? Onde que poucos têm muitos e muitos não têm quase nada, né? Não tem quase nada de acesso e, enfim, era só essa reflexão, se você puder comentar. Por obséquio, podia repetir seu nome, que eu não ouvi? Monique. Monique. Então, vamos lá. Que bela reflexão, né, Monique? Porque eu acho que essa reflexão só pode vir de uma pessoa que está preocupada de forma absolutamente correta com o seu futuro. Eu tenho uma figura que eu estou absolutamente cada vez mais encantado, uma lourinha lá das Noruegas da vida, chamada Greta Thunberg. E o que a Greta está dizendo para todos nós, independentemente se eu tenho 73 anos, independentemente se o meu filho tem 45, independentemente de o que quer que seja, ela diz, olha, vocês não estão me dando futuro. Da forma como o mundo está caminhando, eu não vou ter futuro. E a conta dela é uma conta muito fácil. Os pais têm 50 anos e ela diz, olha, daqui a 50 anos vocês vão ter 50, vão ter 100. E eu vou ter ainda 65. Então, se tivermos futuro de 50 anos, eu vou ter muito menos futuro do que vocês. E toda a ciência diz que, a continuar a forma predatória, como algumas pouquíssimas empresas com grandes conglomerados, aqueles que mais ganham dinheiro, tratam a nossa natureza, seja da forma como extraem minério de ferro e exportam, seja como a forma como extraem petróleo e gás e exportam, seja a forma como extraem mármore e exportam, seja a forma como produzem isso que chamam de alimento, mas que na realidade tem pouca coisa a ver com alimento, seja do agronegócio da soja, seja do agronegócio da avicultura intensiva, seja da suinocultura, da bovinocultura. O mundo não tem futuro por aí. Estamos nos alimentando de quê? De doença. Todas e todos aqueles que se alimentam de frango de granja, que comem
carne de porco de granja, que comem carne industrializada, que comem produtos industrializados, estão ingerindo doença. Estão ingerindo doença. E aí, doentes estão, como é que vão fazer? Vão para a farmácia. Comprar remédio de quem? Exatamente dos mesmos que produzem a doença através do alimento. Então, a gente tem que voltar um pouco à simplicidade da vida, né? Porque como a Monique muito bem chamou a atenção, o problema do mundo não é de produção. O que nós produzimos hoje de alimento, de vestuário, de móveis, de praticamente tudo é mais do que suficiente para que todos tenham acesso. Então, o problema do mundo não é de produção, o problema é de distribuição. Porque quando nós distribuímos melhor, todos têm uma coisa melhor. Se nós distribuímos saúde melhor, se nós produzimos alimentos saudáveis em maior quantidade, não é? Todos seremos mais saudáveis. Se nós dermos acesso à educação, à saúde, à cultura, ao transporte, à convivência social, como um direito de todas as pessoas, todos nós viveremos melhor. É uma conta relativamente simples. Se eu distribuo melhor, eu vivo melhor. Se eu acumulo menos, eu vivo melhor. Se eu olho para o meu guarda-roupa e olho e vejo que tem roupa de frio lá, que tem 3 anos que eu não uso, e eu passo essa roupa para um morador de rua, eu vou viver melhor e ele vai viver melhor. Se eu olho para a minha despensa e eu vejo que eu tenho enlatado demais, que eu tenho produtos cheios de conservantes demais, e eu dispenso a compra e o consumo dessas coisas, eu também vou diminuir o tamanho da farmácia que eu vou ter em casa. Se eu começo a olhar a minha saúde, eu prestar atenção, vocês vão me permitir, se eu começar a prestar atenção na cor do meu xixi, se eu começar a prestar atenção como é que está o meu cocô, se eu começar a prestar atenção como é que está a minha respiração, se eu começar a tomar conta da minha vida, eu vou precisar de menos remédio, minha gente. Eu vou precisar de menos remédio. Se eu começar a prestar atenção que tem coisas que me aborrecem, criou-se um hábito, virou um hábito quase que, quase não pode ser, na hora do jantar, fica ligado na televisão. Fica ligado na televisão. E eu me dei conta, há uns 15 anos atrás, que se eu visse televisão por mais do que 2 horas, eu tinha insônia. Porque eu não acredito que uma pessoa vendo as misérias que passam nas telenovelas, das 6, das 7, das 8, das 9, das 10, e depois vem um jornal para fechar, que alguém consiga dormir sem tomar um psicotrópico. Eu digo há muito tempo que essas televisões são patrocinadas por produtores de remédio, de Valium, como é que chama agora? Tem um outro que tem um outro nome, não, Valium era na nossa época, um desses que serve para dormir. As pessoas conseguem dormir assim, ou conseguem dormir tomando remédio, ou alguns tomando uma pinga, ou alguns não conseguem dormir. Então, se a gente começar a prestar atenção no valor das coisas simples, nós vamos viver melhor. E digo mais, desculpa aqui que eu tenho que... Pode falar. Minha filha, eu tô numa live, desculpa, tá? Beijo. Minha gente, voltei, hein?
Voltou, professor. E a Mércia tem uma pergunta para fazer, né, Mércia? Mércia Oleari, a Mércia. Mércia, por favor. Um minutinho só, por favor. Eu vou sair e vou voltar, porque quando eu atendo a ligação, e foi minha filha que me ligou, eu vou sair e vou voltar, tá? Pode ser? Tá bom, pode ser, pode ser. Foi até bom encontrar a Monique aí, porque há 15 dias atrás eu entrei também nesse grupo, porque café com prosa, não é? Eu velho, é isto? Ei, Mércia, o grupo é Café com Prosa e velho Eu. E aí intercala, né? Uma semana é Café com Prosa e a outra é Velho Eu. Ah, tá. Então, porque eu estou no Café com Prosa com aquele casal, não é isso? Que tem criatividade, que tem desenhos e tal, não é isto? E Não, teatro, que é o marido e mulher que fazem. não, Mércia, esse é Vivências e Criatividades, é outra oficina. Mas a gente talvez poderia conversar isso depois, porque o professor Arlindo voltou. Você deseja fazer depois alguma a gente pergunta? conversa. Isso. Então tá. Eu gostaria de dar minha opinião, porque a minha profissão, que eu sou psicóloga há 40 anos, as pessoas me procuram neste momento para eu conversar sobre o que está passando. Eu dou assistência às mães de crianças autistas numa instituição em Cariacica. Eu sou voluntária e eu pedi para ir porque, neste momento, eu imagino como é que a família está lidando com as crianças. E dei alguns temas, né, como ansiedade, como medo, como raiva, neste isolamento, porque as crianças ficam mais prejudicadas. Vocês têm uma ideia do que é um autista, uma criança autista. Bom, fora isto, as pessoas vêm me perguntar da angústia, do isolamento. Eu falo, eu estou da mesma maneira do que você. Igualzinho, nós estamos todos no mesmo barco. Então, o que acontece? Se a gente está no mesmo barco, existe uma oportunidade da gente começar a interagir com os outros. Porque eu penso que as pessoas só ficam escrevendo e mandando bonequinho, mandando beijinho, mandando isso. Eu, por exemplo, saí do Facebook, estou só no Zap, tá? Por quê? Porque é a mesma coisa, assim, é negar o que está acontecendo, tá? Eu acho que cada um tem seu direito, mas eu acho que é negar, dizendo, eu estou feliz, eu estou tão maravilhosa, sabe, tal, papapá, papá. Não estamos maravilhosos, nós não estamos felizes. O que a gente está é necessidade, nós estamos com necessidade de obedecer às ordens da ciência. Ficar em casa não se prender. Hoje eu já fui ver um livro aqui em frente no sebo. Hoje eu já dei uma caminhada bem cedinho, antes de ter um tumulto, sabe? Eu não vou prejudicar minha saúde. E eu não estou fazendo isso porque eu inventei. Eu pedi orientação. A gente pede, né? Porque eu não vejo televisão mais, eu desliguei a televisão, tá? Porque assim não tem nada criativo para mim, a não ser filme. Eu adoro ver depois das 10 horas. Então, assim, eu quero dar minha contribuição aqui hoje, falar para as colegas que a gente tem que viver isto, sabe? Isso não veio por acaso, né? Eu acredito que o mundo estava tão exageradamente comprometido. Eu não falo só na alimentação, na roupa, né? Não. É na afetividade, na compaixão. A gente precisava parar para refletir. Para mim, está sendo bom. Não está sendo triste. Eu já perdi 3 amigos médicos que eram intensivistas, tá? E ficavam lá
a 24 horas, 30 horas, 40 horas. Então, eles foram fragilizando, foram contaminados e morreram. Tá? São médicos já... Eu estou dizendo isso, gente, porque eu tenho 78 anos, eu tenho 3 bisnetos, 4 netos. Não pense que eu não estou com saudade. A minha bisneta mais velha liga para cá e fala assim, Bisa, aí tem corona? Tem, meu bem. Tem corona. Ela está doida para vir aqui. Nós duas trabalhamos com mandala. A gente faz uma opção de coisinha aqui. Então, o sofrimento é para todo mundo, né? Pegou a gente de surpresa. Então, eu desejo um abraço para vocês, muito grande. Prazer estar aqui, né? Eu agradeço muito de ter entrado de gaiato no navio. Mas foi muito bom conhecer as colegas, né? Tá bom? Então eu vou sair. Mércia, ô Mércia, pode falar. Você não está de gaiato no navio. Nós todos estamos juntos nesse barco, não é mesmo, pessoal? Todos nós estamos nessa quarentena, né? Não, meu bem, eu entrei aqui. Não, veja bem, eu estou brincando eu entrei nesse grupo que não é meu. Ah, não, esse grupo é o nosso grupo, é seu também. É um grupo de café com prosa em que a gente trabalha bate-papos mesmo. É esse bate-papo aí bem legal. E o professor Arlindo é o nosso facilitador de hoje, né? Eu trabalho com Inês, com o marido dela. É uma outra parte que eu acho que a Monique vai mostrar para vocês o que é. Hoje, por exemplo, eu tive que apresentar um desenho e apresentar um mascote. Eu sei, mas essa oficina online é inovadora, entendeu? A UNAP ainda não trabalhou nenhuma oficina online, né? Nós somos a primeira e está na nossa oficina. Seja bem-vinda, entendeu? De 15 dias, acessar que nós estamos aqui. E aí, professor, alguém mais com alguma pergunta ou o professor quer fazer um comentário sobre a fala da Mércia? Não, eu quero... É só isso, um grande abraço e por ter dado a minha contribuição para vocês. Muito boa. Muito obrigado por você ter entrado na sala errada, Mércia, você acertou. Você está trazendo uma contribuição maravilhosa. Acho, professor, também acho, ela acertou. E acertou não é porque a nossa fala seja diferente, não, é porque eu acho que a sua fala nos remete a uma série de reflexões. Nós estamos tristes, é lógico que nós estamos tristes. Nós estamos conversando, você está conversando com a sua bisneta e ela quer saber se tem corona aqui ou não, como é que é. Então, essa criançada está com muita dificuldade de entender isso. Agora, eu acho que nós temos uma oportunidade ímpar, que é sairmos disso melhores e maiores. Eu já deixei, é um desafio meu, de que eu quero sair disso melhor. E eu aprendi a diferença entre melhor e maior com um arquiteto, Gustavo Pena, neto do Afonso Pena, deve ter pelo menos uns 4 mineiros aí. E como vocês sabem, o Afonso Pena foi quem fez o projeto do mercado de Belo Horizonte. E eu conheci o Gustavo em Belo Horizonte, numa oportunidade em que ele estava fechando um projeto lá, concluindo um projeto que foi de centro de convenções, e eu fiquei muito agoniado porque eu tinha responsabilidades num evento que aconteceria exatamente na inauguração daquele centro de convenções, e quando eu cheguei 10 dias antes em Belo Horizonte, eu falei, esse negócio não vai terminar nem no próximo ano, quanto mais nos próximos 10 dias. E conversei com ele. Ele muito simples, não, Arlindo, não preocupa não, isso aqui vai dar tudo certo, pode deixar. E eu fui ficando ansioso, agoniado, o resultado da melodia. Para evitar um infarto do miocárdio, eu fui lá para Araxá conhecer um projeto de um espírita chamado Tadeu, e quando eu voltei, eu ainda achava, há 2 dias de inaugurar, que não ia inaugurar no dia. E no dia... inaugurou, no dia seguinte estou eu passeando lá pelo centro de convenções e encontro com o Gustavo. Falei, Gustavo,
como é que é? Você está se sentindo o próprio Pedro Pedreiro? Ele falou, eu estou me sentindo o próprio Pedro Pedreiro. Acabou a obra, não sou mais importante. Não é? E aí nós começamos a prosear, trocar ideias. E aí, uma das coisas que nós estamos conversando é exatamente sobre o que é que faz a pessoa melhor e o que faz a pessoa maior. Eu vou simplesmente repetir o que eu aprendi com o Gustavo, e gostei muito de aprender. Arlindo, nós arquitetos, nós engenheiros, temos a obrigação de fazer as pessoas se sentirem maiores. Quando nós decoramos um ambiente, quando nós construímos, projetamos uma casa, projetamos uma praça, projetamos uma obra qualquer, as pessoas têm que se sentir maiores. Todos nós já passamos por essa experiência. Íamos para um escritório novo e nos sentimos maiores. Íamos para uma casa diferente, às vezes ela é até menor, mas a gente se sentir maior. E ele diz, só quem pode fazer as pessoas se sentirem melhor são as pessoas ligadas à saúde, dentre os quais a Mércia, que é psicóloga, pode fazer as pessoas se sentirem melhor, os médicos e o pessoal que trabalha na religião. Então, eu quero sair dessa pandemia melhor, porque estou me dedicando, sim, a uma série de práticas, retomando algumas práticas, como a da meditação, como a de exercícios de mentalização, de espiritualidade, e vou sair dela também maior. E você sabe por causa de que eu vou sair maior? Porque chegou um ponto que eu falei, para mim não bastava só estar confinado por conta da Covid, não. Um mês depois, a meados de abril, eu peguei um negócio chamado chikungunya. Alguém já pegou esse trem? Desmonta a gente. E eu fiquei uns 40 dias absolutamente desmontado. Fui recuperando devagarinho, Hoje me sinto quase que totalmente recuperado, com um problema aqui, o outro lá. E, na medida em que eu fui me recuperando, eu fui começando a me inquietar com a forma irresponsável como eu acumulei coisas numa casa. Sou separado desde 1993, fruto da separação, construí uma casa pensando que os meus 3 filhos que moravam aqui em Vitória cada um queria ter um quarto, então construí uma casa para uma família de pelo menos 6 pessoas. E moro nela sozinho. Os filhos, ou 2 deles, moraram comigo um tempo, hoje cada um está na sua casa, a filha já mudou, tenho minha companheira, mas ela na casa dela, eu na minha, e aí eu fui me dar conta de que eu tinha exercitado todos os pecados da acumulação de coisas que eu não sabia que tinha. E aí tem sido um exercício absolutamente extraordinário eu revisitar as minhas coisas. Desde os meus livros, doei 90% deles para uma biblioteca que vai estar sendo implantada no Centro Cultural do Triplex, ali na Praça Costa Pereira. Fui dando coisas que não usava há 4 anos, coisas, e a minha casa foi ficando mais leve, e a minha casa foi ficando maior, e eu fui me sentindo maior. Hoje eu estou maior. Hoje eu cuido da minha casa. E só para vocês terem uma ideia do sentido de cuidar, eu sempre busquei ser bom companheiro das minhas companheiras, fui eu quem dei o primeiro banho em todos os meus 4 filhos, ajudava a minha ex-mulher, amamentava, eu que arrotava de madrugada, aquelas coisas todas que a gente tenta fazer para ser bom companheiro. Sempre busquei cuidar da minha casa, sempre tive uma pessoa me ajudando, pelo menos 2 vezes por semana, mas cuidava. Vocês sabem quantas vezes até o dia 25 de abril eu usei a máquina de lavar roupa da minha casa? Já devo estar na 4ª versão de máquina de lavar roupa. Eu nunca havia usado a máquina de lavar roupa na minha casa. Interessante, quando eu morei fora,
Morei na Europa, morei nos Estados Unidos, morei em outros lugares. Eu sempre era eu quem lavava a minha roupa, numa máquina de lavar, obviamente. Não é? Então, eu fui recuperando o sentido de cuidar de mim, cuidar da minha casa. E eu acho que essa pode ser uma experiência, Mércia, excepcional se nós nos dermos conta disto. Eu lamento, aí eu vou ser, por favor, aquelas e aqueles de vocês que usem com muita frequência a comida pronta que chega pelo motoboy, etc., etc., não percam a oportunidade de elaborar a própria comida. Como é saboroso, como é prazeroso fazer isso. Para mim isso não é novidade. Para mim isso não é novidade. Há muito tempo que eu preparo boa parte da minha alimentação. Boa parte. Mas antes, hoje eu estou com preguiça, parava num restaurante, hoje eu estou com preguiça, chamava alguém, ou ia na casa de alguém. Hoje não. Cuidar da própria comida. Cuidar do próprio alimento. Pensar o que é que vai consumir, o que é que vai fazer. Quando vai fazer a compra da semana de hortifrutis, o que é que vai caber na geladeira? Quando for comprar o peixe ou os frutos do mar, que tem que durar 15 dias, o que é que vai caber no congelador? Para não ter desperdício. Então, eu acho, Mércia, que essa é uma experiência, pode ser uma experiência, pode ser maravilhosa. Para mim, tem sido uma experiência absolutamente encantadora. E eu quero compartilhar isso sem nenhuma dose de vaidade. Não sou melhor do que ninguém. Mas o que eu quero compartilhar com vocês são essas possibilidades da gente melhorar. Né? Da gente melhorar em todos os sentidos. Quantos de nós que temos TV a cabo em casa, quantos canais a gente realmente acessa? Quantos de nós que temos Netflix e temos acesso ao YouTube, o que é que a gente vê no YouTube? Não é? Será que eu tenho curiosidade só de ver os concertos, ou seja lá o que for, que eu vi na minha juventude? Ou será que eu estou disposto a ouvir coisas novas? Ouvir grupos novos? Ouvir grupos de mulheres fantásticas, fazendo sons maravilhosos? Ou seja, eu acho que nós estamos diante da possibilidade, que é uma mera possibilidade, diante de uma mera possibilidade de construirmos um mundo muito melhor do que aquele que nós tínhamos quando nós entramos na pandemia. Isso, professor, muito boa a sua fala, muitas dicas aí da gente cuidar mais da gente, né? Como que a gente pode cuidar mais da gente para precisar menos de remédios, né? E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Mais alguma pergunta que vocês queiram compartilhar com o professor? A gente tem percebido que as dicas que ele está dando, assim, fantásticas, né? E aí, gente? O Otaviano aí, Otaviano. Só um minutinho só. Pode Eu quero falar. só fazer uma questão. Não aceitem isso como dicas, não. Façam como fazem os cientistas e como fazem os budistas. Não acreditem em nada que eu estou falando. Experimentem. Experimentem. Não acreditem. Isso eu aprendi com um monge budista que isso é conversa fiada. Você tem que vivenciar. Então, não acreditem em nada que eu estou colocando, não. Vivenciem, experimentem. Se não gostarem, não fiquem zangados comigo. Verdade, verdade. O conhecimento só não surge efeito, né? O conhecimento, a pessoa só muda se praticar, né? Só saber não muda nada, né? Saber e praticar aí que acumula mudanças. E aí, gente, mais alguém? Cadê? Aqui, eu queria... Posso falar? Pode. Pode falar o seu nome, só fala o seu nome primeiro e a... Mércia. Mércia. Eu estou ouvindo o que o Arlindo está falando, e isso está acontecendo muito. As pessoas estão na esperança, na expectativa. Quando eu sair da pandemia, eu serei outra. Não, não serei outra. Eu vou ser a mesma pessoa. Só que o meu caráter não vai mudar com a pandemia.
tá? É o que eu quero deixar, essa coisa. Não vai mudar. As minhas atitudes é quem vão mudar. As minhas atitudes, né? Eu vou ser, eu estou tendo oportunidade de aprender, né? Até com o Arlindo, que ele falou agora, com muitas pessoas. Muitas. Eu estou aprendendo. Eu acho que não vai mudar, né? Você não sai da universidade, não sai. Você mudou. Não, você não mudou. Você se encheu mais de experiência. Aí eu acredito. Tá? Só isso. Muito bom, Mércia. Essa boa conectividade que nós estamos fazendo aí, é isso que vai nos ter esse olhar curioso, né? Que a gente precisa ter, né? Para aprender coisas diferentes. E o professor tem passado os insights aí de como que a gente pode aprender, né? Tantas coisas diferentes e colocar e praticar. E aí, Otaviano entrou, saiu, mas fala aí, Otaviano. Depois a Germânia também vai falar, tá? Ah, sim, a Germânia. Isso. Pode falar? Pode falar, Germânia. Isso. Olha só, eu acho que o professor está dando assim uma diretriz, né, na fala dele. E realmente eu acho que a gente não vai dizer eu vou sair melhor. Eu posso mudar hábitos ou atitudes, não é? Que a gente teve assim que adquirir, como ele falou aí, o prazer que a gente tem de cozinhar, né? Eu quase não cozinhava, eu também moro sozinha e dificilmente eu cozinhava. Eu sou facilitadora também, professor, da UNAP. Eu sou do módulo Direito e Cidadania do Idoso. Então, eu quase não fazia comida para mim, não é? Em casa. E hoje eu tenho o prazer de fazer comida, de ir à rua, comprar o que eu quero, de ir ao mercado, e acho que eu não estou encarando esse momento como um terrorismo, sabe? Não é terrorismo, ao contrário, eu quero, assim, viver coisas que eu não conseguia viver, e isso eu estou vivendo. Eu estou adquirindo hábitos novos, atitudes novas. Uma das coisas assim que eu mesmo me surpreendo é com a tecnologia, não é? Eu tinha verdadeira aversão à tecnologia, sabe? Computador, essas coisas normal, tudo bem. Mas lives e não sei o quê, e aulas, né? Eu tinha verdadeiro horror. E eu tive que aprender, e hoje, para mim, eu acho maravilhoso eu poder conversar, né? Através do Zap, através da tecnologia. Então, acho isso mesmo, eu concordo com a Mércia, a gente não vai sair melhor, sabe? Eu acho que a gente vai mudar hábitos e atitudes. Agora, o caráter, a personalidade é a mesma. Muito obrigada. Obrigado, Germânia. O professor quer fazer o comentário antes do Otaviano, ou o Otaviano já quer fazer um comentário aí, Otaviano? Otaviano, seu microfone está desligado. Está sem som. Tem que ligar o seu microfone. Fala, Neia, para ele te ver. Neia, o seu também está desligado. Desculpa, gente. Liga seu microfone, Otaviano, ó. O microfonezinho seu tá desligado. Aí você liga, ele tá assim, ó. Neia. Oi. Toca na tela, Otaviano, e aí vai aparecer essa figurinha. Toca na tela que você aparece para você. Neia. Pode falar. Quem está aí? Carmen. Ei, Carmen, quer fazer uma pergunta para o professor Arlindo? Seja bem-vinda. Obrigada, eu cheguei agora, tive que sair, marcar médico. Ah, sim. Então vamos aguardar, então, que nós temos outras. Seja bem-vinda, nós temos outras pessoas aqui. Gente, ó, lembrando a vocês que a Penha Oleari, ela está com problema no microfone dela, ela não está conseguindo falar, tá, professor?
A Penholeari ligou para mim dizendo isso. Ela está online, mas ela não está conseguindo o acesso pelo microfone. Tá bom? Então, pode ir, o professor aí, pode. Rapidinho, a Lídia, você não quer comentar um pouquinho da sua experiência em relação à questão do lixo? Eu acho tão legal, assim, acho que cabe tanto para o que a gente está discutindo, dessa nova forma, né, de consumir, enfim. Pois, não sei se o meu microfone está bom. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Então, eu fico bastante feliz de encontrar aqui, né, pessoas da minha tribo, como eu digo, né? Fazemos parte da mesma tribo, porque, por incrível que pareça, meus pais, que já não estão mais conosco, né? Alguém está ouvindo a música? Por favor, alguém está me alguém. Parou. Por incrível que pareça, meus pais se preocupavam, né, com essa coisa do que a gente jogava fora. Claro, foram criados na roça, né? Os alimentos, as cascas eram colocados para fazer adubo. Hoje eu tenho uma composteira dentro do apartamento e diminuir assim 70% do lixo que eu coloco, né, do lixo normal, do lixo comum. 70% do lixo é orgânico, que a gente coloca fora e eu coloco na composteira. Esse olhar também, né, do desapego, do desligamento, que nós teremos que fazer mais cedo ou mais tarde. Oi. Se nós não colocarmos fora todas essas coisas que são nossas, né? O meu casaco, o meu sapato, a minha joia. Se nós não nos desapegarmos disso agora e destinarmos corretamente, amorosamente, afetuosamente para alguém, ou presentear alguém, outra pessoa vai fazer no nosso lugar. Porque o normal é, daqui a alguns anos, não estarmos mais aqui, não é verdade? Mesmo que a gente não queira olhar isso, encarar isso, né? Mas iremos embora. Deixaremos todas as nossas malas por aqui. Então, foi muito importante, acho que foi muito legal esse sentimento que o professor Arlindo me deu agora de pertencermos a uma mesma tribo, que se preocupa, que se responsabiliza, que se sente aquela formiguinha trabalhando e olhando, né, para outras formiguinhas, fazendo a caminhada para tornarmos, né, o meio ambiente melhor. Gostei muito de estar aqui hoje. Obrigada. Obrigado, Lídia. Deixa eu compartilhar, já que nós estamos na mesma tribo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ô, professor, rapidinho, só para avisar para o Otaviano. Otaviano, eu tive que tirar de novo o seu microfone, porque quando você foi atender o telefone, estava dando interferência na Lídia. Aí, se você puder pedir ajuda de novo para você ativar seu microfone, que aí logo que o professor falar, você pode falar também, tá bom? Tá ligado. Tá me ouvindo? Agora tá ligado. Tá bom. Estamos ouvindo. Pode já falar, então, né, Monique? Pode falar, Otaviano. Depois o professor retoma. Tá bom. Primeiramente, quero dizer que é um prazer muito grande estar nesse grupo novamente, nosso segundo encontro. E queria cumprimentar o professor Arlindo, que eu estava ouvindo aí as suas falas, todas elas muito importantes e muito atuais. E ele estava falando sobre a questão muito importante sobre o novo normal. Lá um pouquinho atrás ele falou sobre isso. Aí eu queria pedir licença aos nossos colegas, que coincidentemente eu escrevi um texto com esse título, O Novo Normal, e publiquei no Facebook. Se vocês me permitirem, eu só quero fazer a leitura desse texto
para a nossa reflexão. Pode ser? É curtinho. Então, veja bem, o novo normal. Pois é, ao olharmos através do tempo, nos lembraremos que no mundo todo tínhamos uma liberdade quase que restrita para planejarmos nossas vidas sem nos preocuparmos com qualquer tipo de restrições. Tínhamos liberdade de viajar para qualquer parte do mundo, tínhamos liberdade de frequentarmos desde as praias menos famosas até aquelas que estavam no topo da fama de tanta novidade e conforto, direcionados para uma camada social da elite. Tínhamos liberdade de irmos ao cinema, frequentar shopping, barzinhos, restaurantes, frequentar escolas em todos os níveis, com aulas presenciais, ir ao cinema, ir aos estádios de futebol com 70 mil presentes, ir para onde nosso desejo apontasse e nosso poder aquisitivo permitisse. Ter contato com gente é uma necessidade humana que se realiza na troca de ideias, de brincadeiras, construindo pontes de amizades. Mostramos um cadinho de um mundo que se nos afigurava normal no mundo das relações humanas. Pois bem, esse era o mundo centrado naquilo que poderíamos chamar o mundo normal velho, pois, num piscar de olhos, o mundo inteiro foi tomado de assalto por um poderoso vírus que nos trouxe, num curto espaço de tempo, muitas mortes, muito sofrimento, muita dor, não permitindo nem mesmo que os familiares pudessem despedir de seus entes queridos, atingidos e mortos pela ação da Covid-19. Na esteira das mortes, essa pandemia nos trouxe um novo normal, nos impondo novas formas de comportamentos que provavelmente vai nos acompanhar por longos anos, nos obrigando a nos adaptarmos com determinados comportamentos que vão fazer parte de nosso cotidiano. Nesse novo normal, não podemos mais frequentar ambientes com aglomerações de gente. As viagens ficaram restritas e limitadas. Andando pelas ruas da cidade, vemos algumas pessoas usando máscaras. Dá a impressão que elas já fazem parte da nossa indumentária. Um cuidado maior com a nossa higiene, um jeito diferente de cumprimentarmos pessoas. Com todas essas mudanças, temos a impressão que não retornaremos àquele mundo de antigamente, onde não havia nenhum princípio de restrições relacionadas ao comportamento humano. Creio que teremos que nos adaptarmos com esse chamado novo normal, pois o velho normal está cada vez mais distante de nós. Reflitamos sobre. É isso. Então, Muito bom, Otaviano. Muito bom. Professor, quer fazer suas considerações? Muito obrigado, Otaviano, pelas suas considerações, e eu acho que esse que é o grande desafio, né? Porque a gente podia ir ao estádio, mas não ia. A gente podia ir ao cinema, mas não ia. A gente podia andar pela rua, conversar com as pessoas, mas a gente não fazia isso. Então, eu acho que esse freio de arrumação, se você me permite, que você chama a atenção, ele pode estar servindo para isso, né? Para a gente se dar conta do valor dessas relações, que não é somente da conversa do botequim, que eu repito de segunda a domingo. Quantos de nós, principalmente nós homens, e saíamos cedo de casa, e continuamos, alguns irresponsavelmente, na minha opinião, iam para um boteco e de lá saíam às 11h30, um pouquinho, às vezes, até chumbado, para ir almoçar, dormir, ou seja, a gente está tendo, eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade para revalorizarmos a vida social.
para, de uma certa forma, nos forçarmos, porque fomos nos isolando e muitas vezes deixamos, e aí virou meio que normal eu ficar em casa sozinho, ou eu ir para um boteco e ficar tomando uma cerveja sozinho, ou eu ficar em casa o dia inteiro vendo uma televisão, ou eu fosse filme, fosse jogo, futebol, seja fosse lá o que for, ou novela. Né? Então, eu acho que é muito bom essa sua reflexão de que sim, nós temos que ousar um outro normal, que não vai ser, na minha opinião, ou que eu não quero que seja o normal que estava antes, onde as pessoas achavam que a praça de se encontrar é a praça de alimentação de um shopping. Não, eu quero voltar para um normal onde a praça seja um lugar que a gente sente no banquinho, que a gente converse com outras pessoas, que a gente interaja. Lídia, que boa a sua reflexão. Não só porque você lembra da época da sua compostagem, você lembra da época dos seus pais no interior. Meu pai era comerciante e meu pai nunca comprou barbante para fazer amarração de caixa, porque ele pegava o barbante que vinha do laboratório e ele juntava um com o outro. Né? E eu acho que nós precisamos parar para pensar que o futuro está no compartilhamento. Não é só compartilhar a roupa que não usa mais. Não é só compartilhar os utensílios domésticos que não usa mais ou os móveis que não usa mais. Nós temos que aprender a compartilhar praticamente tudo. Nesse sentido, a Europa já começa a sinalizar. Porque se nós continuarmos na toada de que cada um quer ter o seu carro, quer ter a sua motocicleta, quer ter a sua bicicleta, tudo tem que ser o seu, não tem espaço para isto. Eu vou compartilhar com vocês, muitos talvez já conheçam, a experiência na Holanda. Na Holanda, bicicleta resolve? Não resolve não. A solução da Holanda agora, que eles estão buscando agora, não é as pessoas terem bicicleta, é as pessoas compartilharem a bicicleta. Não é as pessoas terem um automóvel, é compartilharem um automóvel, fazer parte do acervo social, bicicletas, motocicletas, automóveis, que eu uso quando precisar. Deixo parado para que outra pessoa use quando precisar. Não é propriedade minha, é propriedade coletiva. Eu posso ser rico o suficiente para querer ter um automóvel só para mim? Pode ser, ué. É um direito seu. Você vai lá e compra. Mas você vai ter que ter um motorista, porque você não vai poder parar o carro em qualquer lugar. Então, o futuro da humanidade está exatamente nós aprendemos a compartilhar. E quando tivermos as coisas, que pode ser inclusive, vocês devem ter experiências de espaços que muitas vezes nós temos os nossos edifícios e que não são usados. Eu tinha um irmão meu que lamentavelmente já se foi, morava num condomínio que tinha uma sauna. E eu virei o animador da sauna. Porque eu ligava para 4, 5 pessoas, olha, vamos lá para a sala, manda ligar a sauna, vamos lá conversar fiado. Né? Então, essa ideia de que a gente pode compartilhar, eu não preciso ter uma churrasqueira na minha casa, eu não preciso ter até ferramentas. Se eu pegar, na minha rua deve ter umas 30 casas, deve ter pelo menos 8 furadeiras, deve ter pelo menos... não sei quantos cortadores de grama, e uma série de coisas que são absolutamente compartilháveis, se eu não entrar nessa história de que eu tenho que ter a minha furadeira, porque se eu emprestar ou se alguém usar a minha furadeira, vai usar de forma diferente. E eu uso a minha furadeira uma vez por ano na minha casa, e a cada 8, 10 meses, se um filho ou uma filha minha me chamar para ir lá furar na parede. Então, eu acho que a gente tem que se dar essa possibilidade de pensar.
a esta possibilidade de pensar, a essa possibilidade de mudar comportamento. Porque todas e todos nós aqui somos de uma época que nem todos tínhamos, nem todas as famílias tinham uma bicicleta por filho. E aí a gente compartilhava com o irmão, compartilhava com a irmã. Meu pai era um comerciante bem-sucedido e nós tínhamos um carro que a gente compartilhava. Lá pelas tantas, 3 filhos ficaram adultos, fazendo faculdade, ele comprou mais um carro e nós compartilhávamos com os 3. Né? Ou seja, eu acho que tem todo um processo de reaprendizado que vai ter que sair dessas zonas de conforto, que são zonas de conforto, e zonas de conforto que estão gerando problemas emocionais profundos nas pessoas e nas pessoas a eles ligados. Nós estamos gerando distanciamentos absolutamente desnecessários, porque eu entro no meu automóvel, eu me fecho numa caixa preta, porque boto isso filme, ligo o ar-condicionado, consequentemente eu não sinto o cheiro da cidade, eu não sinto a temperatura da cidade, boto lá uma música que eu não tenho contato com o mundo exterior, eu não tenho contato com as pessoas. Às vezes eu passo no meu carro por uma pessoa que pode estar precisando de uma carona e eu não consigo, porque eu não olho para o lado. Eu estou falando isso para você de uma experiência ao contrário. Como eu não tenho automóvel desde 2011, é muito comum eu ter a pretensão de que alguém vai me reconhecer quando eu estou no ponto de um ônibus. E, obviamente, que ninguém mais olha no ponto do ônibus. Na minha geração, a gente olhava no ponto do ônibus, tinha sempre uma moça bonita que a gente queria dar uma carona a ela, eu oferecia carona. Ou, eventualmente, um colega que a gente oferecia carona também. Hoje não existe mais. Então, eu tenho uma experiência que eu quero compartilhar com vocês de participar do Passo de Anchieta. E lá fui eu, caminhando, eu parava no lugar, dormia lá no albergue e tal, até que eu cheguei em Anchieta no último dia, almocei e falei, agora eu vou para o ponto do ônibus, porque certamente alguém vai passar de carro e vai me reconhecer e vai me oferecer uma carona. E fiquei decepcionado porque ninguém me ofereceu carona. Mas ninguém me ofereceu carona porque ninguém olha para os lados mais. Eu tenho certeza que pelo menos daqueles 30 carros que passaram por mim, pelo menos uns 3 ou 4 me conheciam. E se tivessem me visto, tivessem olhado para o lado, teriam me oferecido carona. Porque estavam com o carro, no máximo, com 2 pessoas. Foi a companheira que foi pegá-lo, ou foi o companheiro que foi pegar a companheira, estava com 3, 4 vagas no carro. Então, se nós não começarmos a nos dar conta, e nós temos que nos dar conta é agora, temos que nos dar conta é agora, nessa idade que nós estamos. Não é para transformar os nossos netos, não, é para nós nos transformarmos, para nós aceitarmos uma nova realidade. Só cortando, participando um pouquinho da sua fala, eu queria dizer o seguinte, eu acho que nós temos uma grande oportunidade, apesar de tanta tristeza, com essa catástrofe que aconteceu no mundo, com a presença dessa Covid-19. Porque a gente vê que o mundo, desde que é mundo, ele foi construído dentro de uma dimensão de sentido de propriedade, de separação da qualidade de vida das pessoas, em que aquilo que é meu é só meu, eu não tenho sentido da partilha, eu não tenho sentido da solidariedade, eu não tenho sentido porque aquele objeto é meu e só eu tenho o direito de usar. Eu não compartilho nem abro mão daquele objeto. Então, a gente está vivendo um momento na sociedade que nós precisamos desapegar dos bens materiais e ter uma consciência de que a nossa vida aqui no mundo ela é finita, né? Nós não temos vida para a eternidade nesta vida aqui. Então, nada mais justo que você possa sentir na pele que nós vivemos um mundo centrado num processo de egoísmo tão grande em que nós produzimos pessoas e condenamos pessoas para viver abaixo da linha de pobreza por causa de 2 coisas que estão intrínsecas nas relações do homem dentro do contexto social. A primeira é a questão da ganância, a segunda questão é do egoísmo. Aquilo que é meu e eu não compartilho.
Então, eu acho, a gente viu no início do surgimento dessa Covid-19 no mundo todo, alguns setores da sociedade do mundo se apresentaram ao mundo como muito solidária, fazendo vários movimentos de ajuda às pessoas que estavam isoladas, né? A gente teve um movimento no campo da música para consolar as pessoas que tinham perdido seus entes queridos, pessoas que muitas vezes nunca tinham visto uma outra na vida. Mas eu acho que nós precisamos criar uma consciência da solidariedade, criar uma consciência da acolhida, criar uma consciência que eu não posso crescer no meu mundo de bens materiais, afundando e fazendo com que quanto mais eu tenho, mais riqueza, eu possibilito aqueles que me ajudaram a construir a riqueza a ficarem mais pobres. Nós estamos vivendo um momento, em quase toda a sociedade do mundo, de um capitalismo selvagem, em que o homem é como fosse um objeto de uso passageiro, ele não produz mais, eu deleto e ele não me convém mais. Então, na verdade, nós temos grande possibilidade de não sentir saudade daquele mundo pressupostamente normal, que a gente estava caminhando no mundo pressupostamente normal, mas, na verdade, ele está nos levando para um abismo, o abismo do egoísmo, o abismo da ganância, o abismo da aquisição de bens, o abismo da separação das classes sociais. Hoje, com muita tristeza, num país como o Brasil, você tem desde a classe A até a classe F, que está vivendo abaixo da linha de pobreza. Isso nos entristece bastante. Basta a gente ter condição de fazer uma visitinha na periferia, só daqui de Vitória, que não é uma grande cidade, assim como determinados aí pelo mundo, nós vamos constatar essa realidade, que eles vão encontrar pessoas que estão vivendo quase que praticamente na pré-história, né? O que faz com que a pessoa perca a sua dimensão de qualidade de vida, né? É o bolo econômico, que é extremamente mal administrado pelas autoridades, e o bolo econômico que é produzido, e muitas das vezes você, quando faz uma leitura da pirâmide social brasileira, você fica estarrecido, né? Você tem mais ou menos 10% da população brasileira que detém quase que 90% da riqueza. Foi feito agora em uma estatística pela OIT, há uns 3, 4 meses atrás, mostrou que as classes ricas do mundo cresceram nas suas riquezas uma quantidade enorme, enquanto as classes pobres desceram na sua miséria uma quantidade enorme. Então, nós vivemos um mundo extremamente desigual, um mundo em que as pessoas não aprenderam a viver de maneira espontânea a solidariedade, e nós precisamos recriar, buscar essa forma nova, nessa oportunidade que nós estamos vendo diante de tanto sofrimento, aprender o caminho da solidariedade e da partilha daquilo que nós possuímos, mesmo que seja pouco. Professor, antes do professor entrar, eu quero avisar aos colegas que, infelizmente, nós estamos encerrando. Tá bom? A nossa live, nosso bate-papo, a nossa oficina está chegando no final. Monique, podemos dar mais uns 4 minutinhos para poder fazer esse encerramento final e a professora Arlindo falar? O que você acha? Claro, podemos sim. Eu acho que agora o professor poderia fazer as considerações finais para a gente poder encerrar esse bate-papo que a gente teve hoje. Muito produtivo. Muito obrigado. Eu não sei se ele foi produtivo, mas eu tenho certeza que ele foi muito enriquecedor para mim. E eu gostaria de aproveitar a fala do Otaviano, que é uma fala de indignação, e você está pleno de razão, Otaviano, de estar indignado, como eu estou indignado. Eu tenho que ficar indignado quando eu vejo seres humanos exatamente que nem que eu, morrendo à míngua. Mas eles já estavam morrendo à míngua antes da pandemia. Já estavam desempregados antes da pandemia. E eles estão na míngua antes da pandemia, durante a pandemia, e enquanto alguns poucos aumentam os seus lucros. Basta nós lembrarmos que os bancos no Brasil, nos Estados Unidos, estão lucrando mais agora do que antes da pandemia. Basta nós lembrarmos que as ações da Vale subiram de valor depois do crime de Mariana.
depois do crime de Brumadinhos. Então, este é o momento daquilo que eu chamo de um choque térmico. Este é o momento da gente se dar conta de que, olha, vinha uma toada que não era uma toada de vida, era uma toada de morte. Não era só uma toada de morte para os miseráveis, era também uma toada de morte para nós que temos acesso às coisas e que muitas vezes, por exagerado apego às coisas, às aparências sociais, né? À necessidade de um convívio social que não tem nada a ver com aquilo que a gente realmente sente, mas a gente é impressionado a isso, e eu só sou feliz se eu tiver o relógio tal, e eu, quando tenho o relógio tal, eu vou querer o outro relógio que alguém mais apareceu, ou seja, aquela toada onde eu só era feliz por aquilo que eu não tinha, por aquilo que eu desejava. Então, somos todos pobres, alguns pobres e miseráveis, alguns pobres e miseráveis de bens materiais, por absoluta irresponsabilidade nossa para com os nossos semelhantes. E muitos de nós somos pobres e miseráveis de espírito, porque não conseguimos ver os nossos semelhantes e ficamos valorizando coisas que são absolutamente supérfluas, dentre as quais a acumulação de dígito. A acumulação é de dígito. Por exemplo, vocês devem ter visto, não sei se viram, porque talvez não tenham interesse em fatos econômicos, o patrimônio da Apple ontem foi reavaliado. Ele foi reavaliado por quê? Aumentou o número de galpões, aumentou o número de empregados, aumentou o número de alguma... Não, simplesmente o valor das ações subiram. Por quê? Porque as pessoas acham, olha, agora é uma boa, vou vender a ação da Book, vou vender a ação da TAM e vou comprar a ação da Apple, porque a Book não vai conseguir alugar apartamento, porque a TAM não vai conseguir transportar passageiros, então agora eu vou botar dinheiro, eu vou comprar ações. Valorizou uma coisa que em cima da especulação. Se nós não nos dermos conta de que isso é vento, isso vale absolutamente nada, isso cria riqueza nenhuma, só cria dígito. Botou um zerinho a mais à direita, ou botou um 5 a mais à esquerda, ou botou alguma coisa a mais, mas é só dígito, nem montante de dinheiro é, porque aquela piscina do tio Patinhas é uma fantasia da nossa infância, não existe aquilo mais. Então, se nós temos essa oportunidade ímpar, eu acho que somos uma geração privilegiada nesse sentido, de podermos estar presentes num momento de profunda transformação e de refletirmos sobre os verdadeiros valores da Então, vamos deixar de ser medíocres, vamos deixar de ser pobres de espírito, vamos entender que o valor maior da vida é a saúde, não só do Otaviano, não só da Lídia, não só da Ana, da Monique, de todas e todos que estamos aqui, o valor da vida de toda a humanidade, de toda a criação divina, de tudo aquilo que nos foi legado, valor da vida representado por um rio que flua, não um rio doce podre como está, o valor da vida de uma baía de Vitória, quando a gente pudesse tomar banho de mar nela, como eu já fiz e hoje não posso mais, o valor da vida de eu poder respirar o ar da Grande Vitória sem estar me inoculando com pó de minério. Este é o valor da vida.
O valor da vida em que eu valorize esse contato, que eu valorize este olhar que eu estou vendo agora só da Penha, né? Que eu valorize a escuta, o quanto eu escutei da Mércia, da Germânia, da Carmen, da Lídia, da Ana, da Duda, da Monique. Valorizar, e isso é que nos mantém, isso é que mantém a chama da vida. Não é o quanto de ação eu tenho, ou não é o automóvel que eu tenho parado na minha garagem, ou não é o quanto de sapato eu tenho no meu guarda-roupa. Né? Ou mesmo até não é o quanto eu tenho de estoque, né, de comida ou estoque de bebida. Eu acho que eu saio desse encontro, vocês não podem imaginar quão encantado eu estou. Que bom que vocês estão me dando a oportunidade de voltar ao Café com Prosa. Totalmente diferente do Café com Prosa que eu fundei lá em 1997, 98. Fundei sem qualquer pretensão eu comecei. Que bom que vocês levam adiante essas oficinas e agora se apropriam dessa tecnologia, né? E podem fazer isso à distância, sem se colocar em risco, sem colocar em risco ninguém, mas se enriquecendo de experiência. Então, eu sou grato a cada uma e a cada um de vocês por ter me dado essa oportunidade e por ter me ensinado tanto. Paz e bem, muito obrigado. Eu não sei se eu tenho que falar mais alguma coisa, mas por enquanto eu fico aqui. Professor, muito obrigado. Nós estamos querendo aqui, assim, nós estamos extasiados com tanta informação e com tanto conhecimento e como que a gente precisa compartilhar, né? Compartilhar, gente, porque na medida de tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê e que a gente tem que aproveitar e jogar isso para frente, levar para frente, fazer uma corrente do bem. Não é, professor? Nós temos que trabalhar essa corrente do bem. E essa conectividade nossa é muito boa, né? A gente só tem a agradecer muito a sua participação. A gente quer ver você em outras, não é? Não é, Penha? Uma pena que Penha não está podendo. Está podendo, Penha, falar? Em outras vezes, né, gente? Foi muito bom. Tá bom? A Ana quer fazer um fechamento, a Monique, a Duda, que são as facilitadoras, para poder a gente encerrar. Quer fazer alguma fala? Ana, Duda, Monique. Passo para a Ana, passo para a Ana. Passa para a Ana, Duda. A Ana, que é uma das facilitadoras também dessa oficina. Eu acho assim, tudo que nós conseguimos escutar, se a gente consegue se apropriar, né, dos novos conceitos, porque muitos de nós já temos os valores da vida, né? E esses conceitos que foram marcados aqui, muitos já sabemos, só que de saber a se apropriar, como já foi falado ali mesmo, né? Uma coisa é escutar, outra coisa é a experiência, né? Então, só agradecer a participação de todos aqueles que conseguiram falar alguma coisa. Os que não conseguiram falar, vai chegar um dia que vão fazer fila para falar, né? Que é o nosso desejo, que todo mundo consiga, porque eu também não consigo muitas vezes dizer aquilo que eu penso, essa questão da indignação. A gente às vezes faz como o avestruz, bota a cabeça no buraco, mas o corpo fica de fora, recebendo os golpes desta sociedade que não é justa. E nós, com isto que nós estamos, somos 18, 20, não sei quantas pessoas somos, não importa. Nós já saímos de aqui com outra consciência, e isso é uma realidade, e eu estou muito feliz por isso. Obrigada.
Muito obrigada, Ana, muito obrigada. Monique, então, para a gente fazer o encerramento final. E, gente, foi ótimo passar essa tarde aqui com vocês, e só agradecer mesmo o professor por esse bate-papo que foi tão enriquecedor, né? Acho que a gente sai daqui com várias coisinhas para a gente refletir e para a gente transformar mesmo a nossa realidade diária. Tá bom? Obrigada, professor. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. E só deixar um aviso, gente, que na segunda-feira, o módulo Direito e Cidadania, Envelhecimento e Questão Social também vai trazer a convidada a professora Ana Regina, também para um bate-papo sobre democracia. Vai ser bem legal também. E aí convido a todos e todas para estar participando. Eu sei que alguns de vocês não estão nesse grupo, então eu vou deixar lá depois o convite no grupo lá do Café com Prosa, para quem quiser participar na segunda-feira, às 15 horas também, tá bom? Ótimo. Então, gente, nós encerramos essa oficina Café com Prosa, tá? Um café muito gostoso para vocês aí, que vocês tomem, né? E a gente conta com vocês daqui a 15 dias com mais outra oficina, com outra temática muito boa, tá bom? Nós vamos compartilhar no grupo do Zap, tá bom? Uma boa Muito tarde obrigada, para vocês. Nélia.